Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. No ano de 1947, a descoberta acidental de uma série de rolos de papiro em cavernas próximas ao Mar Morto provocou um terremoto no mundo acadêmico. Estes documentos, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, datados entre 250 antes da Era Comum e 68 da Era Comum, oferecem uma lente inédita sobre a vida judaica no Segundo Templo, lançando luz sobre crenças, práticas, as tensões religiosas da época, mas também lançam luz sobre as origens do cristianismo primitivo. Literalmente, os manuscritos foram encontrados sem querer por um jovem beduíno que estava próximo a cavernas na localidade que nós até então chamamos de Mar Morto. Mas o que na verdade ele descobriu foram os escritos da comunidade de Qumran. Ele descobriu os escritos dos essênios. Os manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos de Qumran, não se resumem a uma única narrativa, mas sim a um mosaico de perspectivas sobre o judaísmo antigo. Entre os escritos de Qumran, nós encontramos cópias da Bíblia hebraica. Aliás, as cópias mais antigas que qualquer outra versão conhecida. Quando lemos o Antigo Testamento de Qumran, percebemos que há uma evolução no texto bíblico e na história da chamada tradição judaica. Há diferenças, sim, entre o texto chamado massorético, que é do início da Idade Média, século V, século VI da Era Comum, e o Antigo Testamento de Qumran, que é antes de Cristo, antes da Era Comum. Também nós encontramos escritos sectários, escritos que são próprios da seita. Quando lemos estes textos como regras da comunidade, documento de Damasco e até mesmo o livro de 1 Enoque em aramaico, percebemos que estas literaturas revelam as crenças e práticas do grupo essênio. Estas literaturas abordam temas como vida monástica, celibato, messianismo e angelologia. Fique comigo até o final do vídeo que eu quero contar uma realidade para você. Encontramos também coleções distintas de documentos, textos que incluem documentos históricos, calendários, hinos, receitas culinárias, questões medicinais, farmacológicas. Isto nos fornece um panorama abrangente da cultura e da vida cotidiana desta comunidade nesta época. Os manuscritos do Mar Morto também possuem grande relevância para o estudo do cristianismo
primitivo. As similaridades e também diferenças entre as crenças e práticas dos primeiros cristãos e dos grupos judaicos representados nos manuscritos oferecem pistas valiosas sobre as origens do cristianismo. E até mesmo ousamos dizer, não somente pistas, mas a própria gênese do cristianismo em si. Quando comparamos elementos textuais que estão nos manuscritos de Qumran com elementos textuais que encontram-se presentes no Novo Testamento. A interpretação dos manuscritos do Mar Morto apresenta diversos desafios. A fragmentação dos textos, a linguagem complexa, o contexto histórico peculiar, tudo isso exige um trabalho meticuloso de filólogos, exegetas, historiadores e teólogos. Ou seja, não é um trabalho fácil. Os achados arqueológicos de Qumran não se resumem aos manuscritos nas cavernas, mas também falamos de um grande complexo aonde as pessoas lá viviam. Complexo este com refeitório, com escritórios, com dormitórios, com uma torre, espaço para plantio, local aonde aconteciam os banhos rituais e ainda demais dependências. Nós estamos falando de uma comunidade muito bem estruturada e organizada. Até o presente momento, estes documentos continuam a ser fonte de pesquisa e muitos debates, a cada dia inspirando novas perspectivas sobre a história e a cultura do judaísmo antigo e também do cristianismo. Preciso te falar uma realidade acerca dos manuscritos de Qumran. Se você lê-los diretamente, sem nenhuma interferência de opinião externa, você verá nos pergaminhos dos manuscritos do Mar Morto toda a descrição do Messias, que é apropriado no Novo Testamento. Eu não estou dizendo que os manuscritos do Mar Morto falavam de Jesus. Eu estou falando para você abertamente que a figura messiânica de Jesus, que é construída na literatura neotestamentária, é uma apropriação daquilo que já existia nos manuscritos do Mar Morto. Tudo que você vê no Novo Testamento já estava presente em Qumran, entre os essênios. Você sabia que o batismo era um rito de admissão para adentrar a seita dos essênios? Você sabia que o pergaminho 1QSA é o pergaminho da ceia? Haverá uma descrição da ceia, assim como você vê os elementos presentes no Novo Testamento. Você sabia que também existe um pergaminho que é o 4Q246, que é chamado de o pergaminho do Filho de Deus? Você sabia também que existe um pergaminho que é o 4Q541, que este pergaminho é chamado de pergaminho do trabalho do Messias? Você sabia disso? Você sabia que também existe um trecho em 1QS que irá falar claramente que existe um anjo da luz e um anjo das trevas, e que Deus assim fez que um esteja em oposição ao outro eternamente? Você sabia que o professor Burgel Pixner, que foi um monge e um acadêmico alemão, arqueólogo
e também comentarista dos manuscritos do Mar Morto, que foi ele que foi o líder da escavação do bairro Essênio em Jerusalém? Você sabia que a doutrina dos apóstolos, descrita em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, é uma cópia da doutrina essênica? Você sabia que existe um pergaminho essênio chamado Horóscopo do Messias, que irá falar da forma como o céu estaria no dia que ocorresse o nascimento do Messias, e até mesmo as suas características de personalidade de acordo com o seu, volto a dizer, horóscopo. Curiosamente, o Novo Testamento falará de fenômenos celestes no dia do nascimento de Jesus. Você sabia que existe o pergaminho do calendário essênio e que este pergaminho ajusta a Páscoa do Evangelho de João, adequando-o a um calendário em que você consegue entender porque a divergência entre a Páscoa dos sinóticos dos 3 evangelhos e a divergência, volto a dizer, com o Evangelho de João, tem tantas outras coisas que eu quero falar para você. Então se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, calma, meu amigo ateu, calma. Se você não crê em um Deus, está tudo certo, segue a tua vida. Que a sorte e a fortuna sempre lhe acompanhe.